Eu fiquei em frente ao caixão e comecei a conversar com o caixão, dizendo assim: Deus, olha só o que está acontecendo. Eu olhei para o caixão e falei assim: ó, quando você descer a sepultura, você vai levar os meus sonhos, os meus projetos, a minha alegria, meu sorriso, o meu sonho de ter uma família. Você vai levar tudo. Talvez amanhã, quando você descer para a sepultura, com a minha esposa dentro de você, eu disse: você vai levar também algo muito precioso. Você vai levar o meu ministério junto com você, porque nunca mais eu pego no microfone numa igreja. Nunca mais. Sol. Quando eu disse isso, eu sempre tenho esse compromisso com Deus. Deus, onde eu pisar a primeira vez numa igreja, eu quero contar do que o Senhor fez na minha vida, do que o Senhor fez na minha família. Eu venho de uma família do interior do estado de Goiás. Eu morei durante um bom tempo numa cidade chamada Ouvidor, uma cidadezinha pequena, próxima a Catalão. Sou filho de uma costureira. E o meu pai, como não tinha muito emprego na época lá, pastor Salmo, ele sempre fazia uns bicos aqui, outro ali, ou às vezes trabalhava uma época na mineração. Lá tem Goiás Fértil, mineração, essas empresas assim. Mas uma lembrança que eu tenho da minha família é o seguinte: quando meu pai ficou desempregado e ele não tinha opção, uma cidade muito pequena, Catalão não era uma cidade polo como é hoje. E o meu pai foi num amigo dele e disse: olha, você tem um pedaço de terra aí, vamos fazer o seguinte, deixa eu plantar lá arroz. E aí, se só me dá a terra, eu planto e vou dividir a colheita com você. E eu lembro que esse amigo deixou. E eu tenho lembrança de novo, muito novinho, ir nessa roça lá levar a comida para o meu pai e para os peão. Eu estava lendo sobre Davi, aí lembrei que Davi também, uma época foi assim, né? Ficava levando comida. Então vem de uma origem simples, mas Deus nunca deixou faltar o pão na minha casa. Vem de uma família católica, tradicional, atuante. A minha avó muito devota. Eu nunca imaginei na vida em ser crente. Nunca passou pela minha cabeça em ser crente um dia. Eu aprendi a tocar violão com 12 anos na igreja católica, com a irmã Arlete, que era uma freira que morava na casa paroquial. Foi a minha primeira professora. Eu nunca pensei um dia em estar numa igreja evangélica. E eu me lembro que eu comecei a tocar na missa. Um belo dia me deu vontade, pastor Salmo, de aprender a tocar uma música sertaneja. Eu só sabia tocar os corinhos, porque as únicas músicas que ela me ensinava eram as músicas que tocavam na missa. Um dia me deu vontade de tocar uma música sertaneja. Eu levei o violão para o colégio. E aí, um monte de gente, toca essa do Zezé de Camargo, não sei de quem. Eu não sabia tocar nenhuma música. Eu falei, não, preciso aprender. Cheguei no meu pai e pedi para ele me colocar numa aula de música, que eu queria aprender sem ser com a irmã da igreja lá. Mas na minha cidade não tinha escola de música. Uma cidade mais próxima era Catalão, que tinha uma escola de música. E meu pai disse: olha, não tem condição de pagar uma mensalidade para você. E de tanto eu insistir, ele me levou numa escola de música chamada Fermata, em Catalão. Quando eu cheguei nessa escola, na porta ele falou: olha, você sabe que eu não tenho condições de pagar a mensalidade, mas eu quero só que você conheça. Eu falei: pai, se eu conhecer uma escola de música, para mim já está bom. Vamos entrar lá. Entramos, ficamos na porta da recepção. Botaram a gente numa sala de espera do lado da recepção. E tinha 2 violão encostados ali na parede. E o meu pai sabe tocar 2 músicas até hoje só. Que era Menino da Porteira e uma outra música lá, não sei se é Chico Mineiro. Essas modas caipiras bem antigas. E eu brincava de cantar com ele em casa às vezes. Nem eu sabia que eu tinha dom para cantar. E ele pegou o violão e começou a cantar uma música. E eu entrei cantando com ele, fazendo um dueto, brincando ali baixinho. E um dos professores e donos da escola passou, pastor Salmo, e viu, ouviu a minha voz, falou: volto para falar com vocês agora. Voltou, sentou no sofá, falou: canta de novo, deixa eu ouvir sua voz. Eu cantei ali, não sabia o que era cantar certo, bonito. Cantei do jeito que eu cantava no banheiro em casa e às vezes brincava com meu pai. Quando eu terminei de cantar, ele olhou para o meu pai e disse assim: eu quero fazer uma proposta para o senhor, porque o seu filho ele é menor de idade, tinha uns 12, 13 anos. A mensalidade aqui é como se fosse 300, 400 reais hoje. Mais ou menos equivalente a esse valor. Ele falou: a mensalidade aqui é X.
E meu pai falou, é muito caro, não tem condição. Eu trouxe ele de tanto ele insistir. Na verdade ele não vai nem fazer aula, ele queria conhecer, porque ele passou na porta e viu um dia, enfim, criou uma história, né? Ele falou, canta mais um pouquinho. Eu cantei. Ele disse, olha, eu tenho uma banda de baile. E o rapaz que canta música sertaneja saiu da banda. E eu tenho muitos eventos para fazer aqui na região. E eu estou precisando de um cantor para cantar música sertaneja. E o seu filho leva jeito. Se o senhor deixar ele cantar na minha banda, eu vou dar uma bolsa de estudos para ele aqui na minha escola. Eu era um menino, eu achei que meu pai não ia deixar nunca. Como é que um menino de 12, 13 anos vai cantar na noite? Né? Em bares, em bailes lá na região. Meu pai olhou para aquele senhor e disse, negócio fechado então. Ele vai cantar na sua banda. Eu não sabia nem cantar, quanto mais com uma banda me acompanhando. Ele falou, domingo agora é aniversário do prefeito. Eu não sei se o pastor Salmo lembra dele. O doutor Aguinaldo foi prefeito médico em Catalão. E o primeiro lugar que eu cantei foi na casa dele. Ensaiei com a banda lá e cantei lá a tarde toda. E de lá começou a surgir convite, porque era novidade, criança cantando, menino de 12 anos cantando, 13. Então o povo começou a chamar para cantar. E eu fui me envolvendo com a música. Com 13 para 14 anos de idade, eu ainda fazendo parte dessa banda. Um belo dia nós fomos tocar numa festa em Três Ranchos. Eu estou cantando lá e sempre sonhando, né? As pessoas falavam, você tem talento, você precisa ir para Goiânia, aqui não tem futuro para você não. E eu estudando ainda, e meu pai, não, ele não pode, não sei o quê. 14 para 15 anos, estou cantando nessa festa, está lá um jovem senhor sentado numa mesa ouvindo eu cantar. Ele é até amigo do pastor Salmo, que é o Toninho Bala. Na época campeão de motocross lá em Três Ranchos, ouvindo eu cantar. De repente eu saí, sentei na mesa com meu pai sempre me acompanhava. Toninho sentou na nossa mesa, falou, se apresentou, disse, olha, o seu menino não pode ficar aqui nessa região, precisa levar ele para Goiânia, tem muito talentoso, tem que ir para lá. Meu pai, a gente não tem condição de mandar ele para lá. E o Toninho falou assim, amanhã às 7h30 eu estou indo embora. Se você quiser, ele tinha um sócio em Três Ranchos, eu vou levar ele para Goiânia e vou ajudar esse menino seu. Vou mostrar ele umas casas de show lá, ele vai começar a cantar na noite e a coisa vai acontecer para ele. Eu pensei, pastora Cássia, que meu pai jamais ia concordar com um absurdo desse. Primeira vez, embora o Toninho fosse uma pessoa conhecida na mídia, mas era a primeira vez que ele estava vendo meu pai estava vendo ele pessoalmente. Eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer 5 anos, e uma menininha que vai fazer 2. Quando meu filho tiver 14 anos, eu jamais vou cometer esse absurdo que meu pai cometeu, de deixar o meu filho sair de casa assim. Mas hoje eu entendo que tudo fazia parte de um plano celestial. No outro dia, eu não queria vir, o Toninho parou na porta da minha casa, buzinou, entrei no carro e vim com ele. Eu acho que ele não avisou nem a esposa dele. A esposa dele levou um susto, cheguei na casa dele, ele atravessou por dentro da cozinha e falou, esse rapaz é lá de Três Ranchos, conheci lá e quero ajudar ele, trouxe ele para ficar aqui em casa. E a mulher, a Wanda, na época de cara ruim, as filhas pequenas, eu entendi, ele tinha 2 filhas adolescentes dentro de casa, pegar um camarada que nunca viu trazer para dentro de casa, uma adolescente. Passou no fundo, tinha uma oficina no fundo da casa dele, pastor Salmo, umas motos lá, uma cama lá. Ele falou, aqui é seu quarto. Irmão, aquilo me deu uma angústia tão grande. Ele saiu do quarto, eu comecei a chorar, falei, o que eu estou fazendo aqui? Por que meu pai deixou? E a minha mãe dizia para meu pai, se acontecer alguma coisa com o nosso filho, eu largo de você. Eu largo de você, eu não aceito. Minha mãe não deixou, eu vim contra a vontade da mãe, só o pai me empurrando, vai! Eu vim para Goiânia. Comecei a visitar umas casas de show com o Toninho durante o dia, eu cantava para o dono da casa, falou, mas ele é menor, como faz? E tal. Mas traz ele aí. Eu comecei meio que cantar escondido. O tempo foi passando e eu fui sonhando em ser um cantor profissional, gravar CD, ser cantor sertanejo. Naquela época, cantor solo não virava nada, não deu em nada. Mas com mais ou menos 19 anos eu conheci um rapaz chamado Alex e nós formamos uma dupla sertaneja. Essa dupla se chamava Alex e Albano. Botaram esse nome de Albano em mim, pastor Salmo. Eu não queria saber, eu tinha a 5ª série. Eu tinha a 5ª série, tinha parado de estudar, vim para Goiânia, já estava com 19 anos, com a 5ª série nas costas. Falei, se eu não cantar e não virar nada, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Então eu estava topando qualquer parada. Eu queria vencer na vida. Começamos a cantar no ano de
99 para 2000, gravamos um CD e a música começou a virar nas rádios do estado. Quando vi, estava entrando no estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, e começamos a viajar o país. Aí conseguimos montar uma estrutura bacana, com ônibus, aí umas 20 pessoas trabalhando, empresário, aí veio empresário que tinha dinheiro e a coisa começou a andar. Eu ainda não estava ganhando dinheiro, mas a nossa carreira começou a engrenar. No ano de 2001, estava cantando em um evento aqui em Goiânia, apareceu um empresário, um marqueteiro, chamado Alexandre Catenas, que é de Goiás, que lançou vários grupos na época, relançou Capital Inicial, tinha contratado Bruno Marrone, Edson Yudes, e estava na Abril Music, que é da editora Abril, criou uma gravadora chamada Abril Music. Luziu cantando, vocês não podem ficar aqui, vamos para a gravadora, vamos para São Paulo. Enfim, resumindo, assumimos um contrato com a Abril. Fomos para São Paulo, gravamos nosso primeiro CD, e naquela época não tinha essa velocidade das redes sociais, era o trabalho que você fazia, era de corpo a corpo, você vigiava o país de ponta a ponta, visitando rádio, televisão. Normalmente um cantor ficava de 3 a 6 meses para divulgar um disco no Brasil, viajando nos principais estados. Assinamos o contrato, fizemos esse trabalho todinho, visitando rádio, televisão, viajando no interior de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, enfim. Um dia sentamos com o Marcos Mainá e o Catenas, que eram os executivos da gravadora, e falou: olha, nós contratamos uma dupla que está explodida no Triângulo Mineiro, explodida no interior do Brasil, que se chama Bruno e Marrone. Estão na gravadora. E nós pensamos numa coisa aqui, nós vamos conversar com eles, organizar com o empresário, para que a partir de agora, todos os shows do Bruno e Marrone vocês vão abrir. Porque eles cantam para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, e todo mundo vai ver vocês. Vocês vão chegar mais rápido. E naquela época eu achei o máximo, né? Porque a gente cantava assim, não era um público tão grande. E começamos a viajar o Brasil com o Bruno Marrone, abrindo todos os shows dele. Em 2002, em Uberlândia, 200 mil pessoas no evento. Recorde de público. E a dupla que ia abrir era Alex e Albano. Era para cantar 2 músicas só. Subimos no palco, cantamos 1, 2, e o povo pediu mais, cantamos 3, cantamos umas 6 músicas. E eu lembro que o empresário do Bruno falou, não, que era o Rodrigo, na época, e até hoje falava, não, vai, deixa eles cantar, o povo está gostando. Naquela época era um show de lançamento, e todo show de lançamento desses grandes cantores, toda a mídia nacional reunia naquele local. Então tinha mídia, imprensa, TV, rádio, todo mundo ali reunido, empresários do segmento. Eu me lembro que eu estava descendo do palco para o camarim, tinha um senhor grisalho no pé da escada. Quando eu desci, ele pegou na minha mão e falou assim, olha, se apresentou, na época ele era empresário, Gian Giovanni, Rick Henry, muitas duplas que faziam sucesso. Ele se apresentou e disse, olha, eu gostei demais de vocês. E eu quero assinar um contrato com vocês. Eu falei, bom, vamos conversar. Saímos do camarim, entramos num táxi com ele, até o nosso hotel e fomos conversando. Quando chegou na porta do nosso hotel, ele falou, faz o seguinte, pega a bagagem de vocês, vamos para o meu hotel. Mas nós estamos aqui, não, vamos para o meu hotel que eu vou pagar tudo. Levou a gente para o hotel que ele estava hospedado, um hotel muito chique. Acredito que um dos melhores hotéis da cidade. Sentou embaixo no saguão e começou a conversar com a gente. Disse, olha, a partir de agora eu vou cuidar de vocês. Vocês só vão andar de avião, só vão usar roupa de marca. Vou mandar comprar um violão tal para você, um Yamaha para você, um Takamine. E começou a falar tanto de coisa que a gente sonhava em ter que não tinha. E eu sabia quem era o cara. Eu sabia que ele podia fazer a gente virar no Brasil inteiro. Ele era muito conhecido no meio. Chegou na recepção e falou assim, olha, pega uma suíte presidencial para esse rapaz aqui. Tinha 3 quartos de luxo. Um ele estava em um, falou, o outro é dele, o outro é dele. Eu falei, pode pôr gente junto, a gente dorme lá, 2 camas de solteiro. Não, a partir de hoje o tratamento é VIP. Você precisa se comportar como artista consagrado, que eu vou arrebentar vocês no Brasil. Pastor Salmo, eu fiquei alegre, eu fiquei tão alegre que eu pensei, gente, eu estou com 22 anos, jovem, eu tenho a 5ª série, não sei nem o que eu vou fazer se eu não der certo na música. Eu tenho que dar certo, senão eu estou lascado. Vou ter que voltar lá para a cidade do meu pai e pegar uns lotes para limpar lá, capinar lote e trabalhar serviço braçal. E eu não sabia fazer nada, não tinha profissão. Eu abri mão de tudo para tentar sonhar esse sonho louco, que era um sonho meu e do meu pai. A família toda criticava muito meu pai, mas nós sonhamos junto esse sonho. Irmãos, quando eu subi no quarto do hotel, sentei na cama,
aquela euforia dentro de mim. Eu não estava acreditando com o que estava acontecendo. Só que de repente foi me dando uma angústia tão grande no coração. O coração começou a ficar pequeno, apertado, e eu sem entender o que estava acontecendo. Quando eu vi, eu estava angustiado, eu comecei a chorar, e o choro era um choro de angústia, um sentimento terrível, eu não sabia. Eu comecei a pensar, gente, eu não tenho motivo para estar angustiado, e eu estou angustiado. Comecei a chorar, de repente eu comecei a ter um pressentimento muito ruim de morte. Eu pensei, gente, alguma coisa está acontecendo. Eu pensei, botei na minha cabeça, pastor Salmo, que eu ia morrer naquela noite. Comecei a ficar com medo de tudo. Não tive coragem de pegar o telefone para ligar para o Alex, que estava no outro quarto. Comecei a ficar com medo de tudo. Depois, conversando com um amigo, ele falou, você teve uma crise de pânico. Foi isso que aconteceu com você naquele dia. Mas na verdade não foi uma crise de pânico, não. Foi uma crise do céu que veio em mim aquele dia. Comecei a chorar, angustiado. Quando deu 2 horas da manhã, pensei, vou ligar para o meu irmão. Liguei para o meu irmão mais velho. Quando eu liguei para ele, ele falou, rapaz, como é que você me liga uma hora dessa? Minha mãe está muito preocupada com você. Eu falei, o que aconteceu? Não, ela tentou te ligar, não conseguiu falar com você. Meu pai ligou aqui para mim. Eles estão muito angustiados. Minha mãe teve um sonho com você. Eu falei, que sonho? Não, ela me contou que sonhou, que você pegava o avião e o avião caía, que você morria no sonho. Ela está angustiada, precisa ouvir a sua voz. E naquela época estava pegando muito voo, por causa da minha profissão. Quando ela falou que a minha mãe sonhou que eu ia sofrer um acidente de avião, que havia morrido nesse acidente, me deu uma angústia maior ainda. Eu não consegui dormir. Eu pensei, gente, amanhã eu pego um voo 6 horas da manhã. Esse avião vai cair. E botei isso na minha cabeça, que o avião ia cair, que eu ia morrer. Fui dormir quase 5 da manhã, o sono me venceu. Acordei no outro dia, olhei no relógio, 20 para 6. Liguei no quarto do Alex, ele dormindo, acordou assustado. Vamos embora, vamos para o aeroporto. Chegamos no aeroporto, para minha alegria, nós havíamos perdido o voo. E eu pensei, meu Deus, foi um livramento. Vamos alugar um carro e vamos para Goiânia, não vou de avião não. Só que eu tinha um compromisso aqui, pastor Salmo, 9h30, 10 horas da manhã, eu tinha que estar aqui em Goiânia. O Alex desesperado no aeroporto, tentando ver se a gente conseguia um outro voo, e eu torcendo para não dar certo, porque só eu sabia do sonho da minha mãe. De repente surge no aeroporto quem? O empresário. Rapaz, acordei cedinho para tomar um café com vocês. A recepcionista falou que vocês saíram doido, pegou um táxi. O que aconteceu? Nós temos compromisso em Goiânia agora, 10 horas, não vai dar tempo, aquela angústia. Ele falou, não, vem cá, peraí, me dá uns minutos. Se retirou, fez umas ligações. Passou assim uns 20 minutos, ele falou assim, vem aqui, tá vendo aquele avião bimotor lá na pista? Estou vendo. Pois é, essa empresa presta serviço para o meu escritório. Eles vieram só para me buscar. Mas eu vou ficar aqui, vou fretar um outro voo e eles vão levar vocês em Goiânia. Que a partir de agora eu vou cuidar de vocês. Vocês não vão perder compromisso. Quando ele falou assim, quando ele mostrou o avião, pastor Salmo, eu lembrei do sonho da minha mãe. Era um aviãozinho pequeno de 4 lugares. Eu pensei, gente, tal da morte, ninguém escapa dela não. Vou cair nesse aviãozinho mesmo. Mas eu entrei, falei, ai. Eu me lembro que eu clamei por todos os santos que eu conhecia naquela época, para o avião não cair. E aconteceu algumas coisas, Paulo. Balançou demais, não podia ver nuvem, que tinha que dar volta nas nuvens. Me lembro quando chegou em Goiânia, eu comecei a pegar em mim e falei, não, estou vivo. Esse avião não caiu, foi uma besteira, foi um sonho bobo da minha mãe. Era só uma coisa de mãe preocupada mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje, peguei o telefone, liguei para um amigo meu que era um festeiro da época, o mais festeiro da turma, falei, prepara uma festa hoje, 8 da noite, porque nós estamos indo daqui a 15 dias para São Paulo assinar um contrato com fulano de tal, com escritório tal. Vamos aproveitar que vocês vão perder os amigos, vamos para a fama agora, vamos para o sucesso, faz uma festa. E eles fizeram uma festa, ele ligou à tarde e falou, Henrique, ó, compramos cerveja, uísque, traz só o violão e o seu companheiro, que a festa nós vamos fazer. E eu passei a tarde inteira dormindo, Salmo, porque a gente tinha um negócio na nossa turma que era o seguinte, assim, a gente começava a beber 8, tinha que ir até 8 da manhã. Tinha uns 15 amigos, tinha essas besteiras de jovem. E eu pensei, vou começar essa festa 8, então eu vou até 8 da manhã. Então eu vou dormir a tarde inteira. Quando eu estou me aprontando para ir para esse prédio do nosso amigo,
molecada ligando no celular, todo mundo falando, ó, vamos para lá, vamos, já tinha uma turma grande animada. Quando eu estou me aprontando, eu desço no elevador, aquela angústia toma meu coração de novo. Fiquei angustiado, entrei no carro. Me lembro que eu fui dirigir uns 500 metros, já comecei a chorar. Eu comecei a chorar e a falar com Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? Comecei a dirigir, a falar, Deus, o que está acontecendo? Que angústia é essa? Tira isso do meu coração, tira isso do meu coração. Só que chegou uma hora que estava ruim para dirigir. Eu pensei comigo, vou parar o carro nessa rua aqui. Parei o carro numa rua como essa aqui, no meio do caminho. E pensei comigo, vou abraçar o volante, vou gritar. E vou colocar essa angústia para fora. Porque chorar diz que é bom, né? Então eu comecei a gritar, a chorar. E falar, Deus, tira isso do meu coração. Que sentimento é esse? Por que eu estou sentindo isso? Abri o vidro do carro, estou lá chorando e falando do meu jeito com Deus. Escutei uma música. Gostava muito de música e gosto até hoje. Ouvi uma música. De repente eu olhei do outro lado da rua, um galpão. Eu vi que a música saía daquele galpão. Desci do carro e fui andando em direção. E comecei a perceber uma coisa. Quanto mais eu ouvia a música, mais aquele sentimento de angústia saía. Eu falei, que negócio estranho é esse? Por quê? Quando eu dei por mim, eu estava na calçada da igreja. Era uma igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida. Eu nunca tive um convite de alguém. Ninguém me evangelizou. Ninguém falou, vamos na minha igreja. Até porque no interior tinha uma certa rivalidade da Assembleia de Deus com os católicos. Não podia nem ser amigo dos filhos dos pastores. Eu me lembro que eu estava na calçada e comecei a ouvir uma música. Aí veio um jovem, muito engraçado, olhou para mim na calçada, desceu e falou assim, meu amigo, que bom que você veio. Você é convidado de quem? Vamos entrar. Eu falei, não rapaz, eu não sou convidado de ninguém. Está vendo aquele carro lá é meu. Estou indo para uma festa e me deram essa igreja como ponto de referência. Foi a desculpa que eu arrumei na hora. É porque estão vindo me buscar, meu carro está ali, eu vou. Não vou entrar não. Mas eu estava achando bom ouvir aquela música. Aquela música estava tirando aquele sentimento de angústia do meu coração. Quando eu dei por mim, pastor Samuel, eu entrei desconfiadinho, sentei no último banco, porque eu queria ouvir a banda tocar. E fiquei assistindo lá do fundo, eles cantando. Olhei na minha frente, tinha uma jovem chorando, do meu lado um rapaz chorando. Falei, que povo estranho esse. Só que eles choravam, gritavam, pulavam e sorriam ao mesmo tempo, na hora do louvor. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Falei, por que eles têm esse... Eu vejo que o choro deles é diferente do meu, é um choro de gozo, de alegria. De repente, aquele jovem vai e senta do meu lado, o mesmo jovem que foi lá fora, me pôs a mão no meu ombro e falou assim, olha, você quer aceitar Jesus? Ele viu que eu era um estranho ali. Eu falei, não, eu já tenho Jesus. Aí contei uma pequena história para ele. Minha mãe é muito católica, atuante, minha avó. Toquei na missa há muito tempo, fui do movimento carismático, toquei muito tempo na igreja, me envolvi com a igreja um bom tempo. Então eu já tenho Jesus na minha vida. Já tenho Jesus como meu Salvador. E ele calou. De repente o ministério de louvor cantando, quando chegou no refrão de uma música, eles disseram assim, filho, olhe para mim, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Quando eu ouvi essa frase, pastor Salmo, eu abracei meu joelho, juntei no joelho e eu gritava dentro da igreja. Eu não consegui controlar. Eu comecei a ficar, o sentimento era de vergonha e de alegria junto, porque eu estava alegre demais, porque eu ouvi uma voz falar comigo que eu nunca tinha ouvido. Aquela voz trouxe uma paz que excede o entendimento humano para o meu coração. Eu gritava, eu senti um gozo sobrenatural, sem entender o que estava acontecendo e ao mesmo tempo com muita vergonha, porque todo mundo começou a olhar para mim. Aquele jovem mais uma vez insistiu comigo, disse assim, você quer aceitar Jesus? Eu olhei para ele desconfiado, falei, como que aceita Jesus? Vamos lá. Eu falei, eu não tenho coragem de ir à frente. Vamos comigo. Eu falei, eu não tenho coragem. Quando eu falei, não tenho coragem, ele levantou, pegou minha mão, pôs no ombro dele. Eu falei, eu te levo para o altar. Oh, aleluia. Eu pensei, eu não sabia, nunca tinha dado. Pensei, a banda vai continuar tocando, eu vou na frente, deve ter algum ritual. E volto e aceitei Jesus. E vim. Só que quando eu vim andando, todo mundo começou a olhar para mim. E eu com o olho meio fechado assim, a cara amarrotada, todo acabado de chorar. De repente o ministro louvou e falou, gente, parou tudo. Falou assim, vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, vamos fazer uma festa, porque tem uma vida para Jesus. Quando falou ter uma vida para Jesus, todo mundo olhou para mim, pastor Salmo.
E eu fiquei acanhado, mas já estava no meio do caminho, não tinha jeito de voltar. Vim na frente, só que quando eu cheguei na frente do altar, eles continuaram a ministrar, e o povo orando, o povo aplaudindo, uma juventude alegre. De repente eu fui tomado por uma glória extraordinária, por um poder sobrenatural, que eu não consegui segurar as minhas pernas. Eu caí de joelho no chão. Quanto mais eles cantavam, quanto mais a igreja orava, quanto mais a igreja gritava, quanto mais línguas estranhas falavam, eu não estava entendendo nada, mais eu chorava. Quando eu abri o olho, tinha umas 30 canelas em volta de mim. Eu só vi canela. Eu de joelho, com a cara quase no chão, um monte de canela. Vieram tudo para frente do altar. Começaram a pôr a mão na minha cabeça. Uma mão, duas, três, e foi pesando. E eu fechei o olho e falei, agora deixa acontecer do jeito deles, vou ficar quieto. E eu ouvi algumas vozes dizendo assim, Deus, liberta esse rapaz. Oh, aleluia. Deus, liberta a família dele. Oh, glória. Abençoa ele, Senhor. Ele está te aceitando como Salvador. Muda a história de vida desse jovem. Aí eu ouvi uma voz gritando no fundo assim, Senhor, o Senhor levantou esse rapaz para ser um pastor. Oh, aleluia. Aí eu não entendi nada. O Senhor vai usar esse rapaz na tua obra. Eu não sabia o que significava a obra. Eu falei, que obra é essa? Que negócio é esse? Mas eu fui só ouvindo. Naquela época eu era um jovem normal. Eu fumava, eu bebia, eu morava sem a minha família, então não tinha limites para mim, pastor. Um jovem normal de Goiânia que vive na balada. Essa era a minha vida naquela época. Eu me lembro que eu olhei para minha mão amarela de tanto fumar, os dedos amarelos. E o cheiro de cigarro, Deus me fez sentir um cheiro tão forte de cigarro no meu corpo aquele dia. E eu pensei que eu fosse passar mal, pensei que eu fosse dar vexame, porque me deu muita ânsia de vômito. Eu pensei, vou passar mal. E o povo orando, a mão na minha cabeça, e gente sapateando, falando língua que eu não entendi o que estava acontecendo. Um movimento no culto. De repente aquele cheiro sumiu. Eu olhei para minha mão estava limpa. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, eu vi que algo sobrenatural estava acontecendo. Eu senti um gosto muito forte de bebida. Eu gostava muito de tomar bebida sem gelo, bebida destilada sem gelo. Eu senti um gosto muito forte de bebida na boca, minha boca inchou. E eu pensei, agora eu vomito, agora eu passo mal. E foram alguns segundos com esse sentimento, vou passar mal. De repente cessou. Eu me lembro que eu levantei naquele dia, aqueles jovens me abraçando. Pastor Samuel, eu voltei para minha cadeira, leve. Parece que o sentimento que eu tinha, eu estava flutuando quando eu voltei. Daquele dia até o dia de hoje, eu nunca mais bebi. Eu nunca mais fumei. Deus me libertou ali naquele culto. Eu entrei no carro e não consegui ir para a festa mais. Desliguei o celular. Fui para casa dormir. No outro dia eu acordei com dezenas de ligações no meu celular. O rapaz que cantava comigo tinha ligado, alguns amigos, o povo da festa. Eu fui e liguei para o Alex. Quando ele falou, rapaz, está todo mundo doido, seu pai está doido, está vindo para cá, todo mundo louco, ninguém te achou, você estava indo para a festa, todo mundo esperando, você sumiu, seu celular desligado. Seu pai deve estar chegando aqui já. Nós fomos no Hugo, fomos no delegacia, está um escarcéu em volta de você. Eu falei, não, mas o que aconteceu? Eu falei, rapaz, se eu te contar o que aconteceu, você vai falar que eu estou louco. Não, mas conta aí. Eu falei, eu estava indo, parei o carro no meio do caminho, entrei numa igreja de crente e fui contando desse jeito para ele. Ele, crente? Eu falei, pois é, e eu tenho uma mais doida para te contar ainda. E agora eu sou crente, que eu fui lá na frente, eles fizeram um trem comigo lá que eu achei bom demais. E ele era espírita. Quando eu falei isso, ele começou a denegrir igreja, pastor, e falou mal. Engraçado que eu ainda não estava envolvido com a igreja, mas quando ele falava mal de pastor, me dava um mal-estar. Eu não gostei. Irmãos, quando fala mal do seu pastor, não aceita. Não aceita. Tinha nem 24 horas que eu era crente, ele falou de pastor, eu comecei a achar ruim, me deu um negócio ruim no coração, pastor Salmo.
Ele falou: estou chegando aí no seu prédio, quero falar com você. Eu falei: rapaz, e outra coisa, parece que eu perdi a vontade de cantar, eu quero só ir lá naquela igreja todo dia cantar eles cantam umas músicas bonitas demais lá. Ele falou: você está louco, rapaz? Nós vamos para São Paulo daqui uns dias, assinar um contrato, você está maluco? E ele chegou na porta do prédio, começou a falar, eu desci no prédio, começou a falar. De repente quem chega? Meu pai, pastor, com o time meu. O que aconteceu? Eu contei toda a história. Meu pai falou assim: nós abrimos mão da sua adolescência. A sua mãe quase me largou por causa da minha loucura de deixar você ir para Goiânia, você vir para cá. Você vai assinar um contrato agora que vai mudar a história de vocês. O que você vai ser do seu futuro se você não der certo? Não, você não estudou, você quis a música, eu apoiei você. Irmãos, meu pai falou tanta coisa e começou a falar tão mal de pastor, a denegrir. Não é falar mal, falar: não, você já tem religião, você já é católico, você já tem sua fé formada, você não precisa de opinião de pastor. E eu baixei a cabeça, pastor, e pensei: meu pai está certinho, meu pai está certo. Aí eu levantei a cabeça e pensei: vou falar para meu pai voltar para Catalão, que está tudo em ordem, está tudo certo, não vou mexer com isso nessa igreja dos crentes mais, e vou seguir a minha carreira. Onde eu estou com a cabeça, gente, falar que não quer cantar mais. Quando eu fui falar com meu pai, para ele ir embora tranquilo, a minha língua travou, não consegui falar. Eu olhei de novo, fui falar com ele, a minha língua travou, não consegui falar. De repente eu senti uma mão segurando meu ombro. Pensei que era o Alex, estava chegando para me abraçar por trás. Eu olhei, o Alex estava muito longe. Falei: gente, alguém me pegou. E fiquei achando estranho. De repente eu fui falar de novo com meu pai, não consegui. Eu senti uma mão segurando e dessa vez a mão ficou. Ela: não, senhor. Eu falei: alguém está me segurando. Olhei o Alex longe de mim e eu comecei a ficar com medo. De repente veio uma voz que trouxe paz para o meu coração. E essa voz disse assim: meu filho, fica firme que eu vou te honrar. E ali acabou a minha carreira secular de dupla sertaneja naquele dia. Mas eu tinha contrato, tinha mais uns 15 eventos para a gente fazer, pastor Samuel. E o Alex, meu pai um pouco nervoso, falou assim: deixa o Henrique, vai embora. Nós temos contrato, o Henrique não é louco de fazer isso. Mas eu quero lançar um desafio aqui. Se no 15º show ele não quiser mais, eu rasgo o nosso contrato pessoal e nós não vamos para São Paulo assinar o contrato, não. Ele falou assim: Aparecido, o Henrique é o seguinte, ele é boêmio. Começou com 14 anos na boemia, na noite. Ele não vai aguentar ver uma garrafa de uísque, uma loira e uma morena. Não aguenta não, conhece ele, deixa que eu resolvo aqui. Foi empurrando meu pai. Irmãos, cantei o primeiro show, acabou o show, fui para o hotel dormir. Não queria saber de mais nada. Queria ir para o hotel. Queria orar. Queria ler a Bíblia. No 15º, quando eu cumpri o nosso acordo de boca, eu fui descer do palco camarim e Deus me parou no meio da escada e falou assim: meu filho, aqui não é mais o teu lugar. Peguei na mão do Alex e falei assim: Deus abençoa a sua carreira, eu não dou conta mais não. Eu não dou conta. Honra a sua palavra, rasga o nosso contrato, eu não dou conta. Eu não vou dar conta mais. Eu só sabia cantar, pastor Salmo. Acabou o dinheiro, tinha uma reserva, tinha um carro de sócio, um carro nosso, o carro era nosso. Vendemos o carro. O dinheiro acabou. Encontrei um amigo há muitos anos não havia, que também já tinha se convertido. Falou: vamos para a minha igreja. Fui congregar lá no Jaó, numa igreja presbiteriana do Avivamento, tinha lá. Aí o que aconteceu? O pastor começou a cuidar de mim. Começou a me dar roupa, porque eu não tinha dinheiro para comprar mais. Fui morar de favor na casa do meu irmão, mas eu tinha prazo determinado, porque ele ia casar em 4 ou 5 meses. Eu tinha só 5 meses para ficar na casa dele. Eu me lembro que o pastor me dava city pass para eu vir para casa e para a igreja, porque eu não tinha condição. Uma cena muito marcante na minha vida foi quando eu saí o pastor um dia chegou e falou: rapaz, você vai ser o ministro de louvor da tarde da bênção, você vai dirigir o trabalho da tarde da bênção. Pastor, o senhor é louco fazer isso, eu nem batizado sou nas águas. Não, você vai porque Deus mandou. E me deu a chave da igreja, falou: você vai abrir a igreja toda quarta-feira, 2 horas da tarde. Eu me lembro que eu saía na porta do culto, tinha um espetinho, um carrinho de espetinho, todo dia 5 horas da tarde, estava lá, 4h30, 5 horas. Pastor, eu não tinha R$1 para comer um espetinho de R$1. Eu falava: Deus, é isso mesmo? É isso mesmo? Mas quantas e quantas vezes eu estava dentro do ônibus, lotado, e Deus me visitava e falava assim: fica firme que eu vou te honrar.
lembro que o pastor me dava cesta básica todo mês para eu ajudar meu irmão lá, pelo menos com uma cesta básica no final do mês. E o meu tempo terminando. Um dia eu abri a igreja, normalmente dava 4, 5 pessoas no culto. Um dia eu abri e só entrou uma pessoa. Eu falei, vou ter que cantar uns 2 hinos aqui e ler a Bíblia aqui, falar para esse homem aí, alguma coisa. Esperei, não chegou mais ninguém, só ele mesmo. Falei, então o culto é só para nós. Cantei, preguei lá uns 20 minutos para ele, e ele lá ouvindo. Terminou, fui sair, estou fechando a igreja, ele falou, rapaz, gostei de você, você é um cara animado. Você fez um cultão aqui só para mim. Eu falei, não, Deus, tem que fazer a obra de Deus, levar a sério. Deus te ama. Tirou um cartão e falou assim, meu escritório no centro, quando você estiver por lá, passa lá pra gente tomar um café. Tá bom. Guardei aquilo na carteira, uns 3 meses depois eu estou no centro, vou abrir a carteira para pegar o City Pass, para pegar o ônibus, e uma fome tremenda, não tinha dinheiro nem para lanchar. Pensei, meu Deus, é aqui que eu vou tomar meu café. Estou pertinho do escritório dele, vou lá agora. E fui com a intenção de tomar um café lá. Cheguei lá e estava fazendo pagamento para os funcionários, com o advogado dele do lado. Não me deu moral, fiquei muito sem graça. Falei, gente, eu estou incomodando esse homem aqui. Levantei e falei, irmão, eu vou embora, depois outra hora eu volto. Ele falou, não, é o seguinte, aquele dia lá na porta, lá Deus falou comigo, eu não dei muita moral para Deus não. Falei para Deus que queria te abençoar, mas eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, vou dar o cartão. O dia que ele for no meu escritório, é o sim do Senhor, que é para eu abençoar ele. Deus mandou te abençoar, rapaz. Fez um cheque, preencheu, pastor Salmo. E eu peguei, dobrado, pus no bolso da camisa. Falei, olha, para você começar, que Deus falou comigo que você vai gravar um CD, e Deus vai te usar muito no ministério do louvor, da palavra. Pra você gravar seu CD, pelo menos começar. Peguei esse cheque, desci, primeiro banheiro que eu vi, eu falei, eu preciso ver o valor desse cheque. Primeiro banheiro que eu vi, eu entrei. Quando você vê pregador, cantor saindo pro banheiro, depois que ele despede do pastor, é para ver o valor da oferta. Quando eu olhei, eu assustei, peguei o telefone e falei, irmão, o senhor errou aqui o valor, tá? O valor aqui é 10 mil do cheque, eu queria me dar 1.000, não é? Eu estou subindo aí. Falei, Henrique, eu não sei quanto que eu queria te dar. Foi Deus que preencheu isso. Faz o seguinte, toma posse do que está aí e vai embora, não sobe aqui não. Irmão, saí de lá com 10 mil reais no bolso. Uma semana atrás não tinha R$1 para comer um espetinho. Entrei para o estúdio e gravei meu primeiro CD. Eu me lembro que eu chegava em casa, caixas e caixas de CD e nada de vender CD. Ninguém queria me levar nas igrejas. Vou resumir para terminar aqui. O tempo passou, firmei na igreja. Conheci uma moça lá na cidade de Ouvidor. Fui no aniversário da minha avó, tinha uma moça com a minha prima lá, muito simpática. Falei, que moça é essa, meu Deus? A me apresentar como a filha do pastor da igreja lá da Assembleia de Deus. Conversei com ela 10 minutos. Com 10 minutos de conversa, Paulo, Deus falou assim, essa menina é sua esposa. Eu olhei no olho dela e falei assim, Deus acabou de falar um negócio comigo. O quê? Não, falou que você vai ser minha esposa. Mas eu estava numa fé tremenda, orando, subindo um monte, descendo, e aquela loucura. Deus falou que você vai ser minha esposa. Ela olhou para mim e falou, falou? Engraçado, não falou comigo. Falei assim, vamos orar 30 dias? Estou indo para Goiânia, daqui 30 dias você me liga, meu telefone é esse. E deu o telefone, pastor. E passei 30 dias, pastor Acácio, orando, falando, Deus, se for do Senhor, o Senhor confirma, faz ela me ligar. Fiquei no pé do telefone o dia inteiro. Deu 00:01, ela não ligou. Falei, amém, Senhor. Fiquei meio desanimado, mas aceitei a situação. No outro dia ela me liga. Deus falou comigo também. O que ele falou? Não, falou. É para eu te dar uma oportunidade. Começamos a namorar. Resumindo, namorei com essa jovem um tempo. Nos casamos. Aí eu fui liderar a mocidade lá no Ministério de Vila Nova, lá no Conjunto Caiçara. Pastor Ivan era meu pastor. A minha vida redonda. Pulei muita coisa aqui. Minha vida redondinha, trabalhando. Aí eu consegui, pastor Salmo, entrar numa faculdade. Fiz um supletivão. Quando eu vi, eu estava dentro de uma faculdade fazendo administração de empresa. Um dia na tarde da bênção, um pastor falou assim, eu vejo um canudo, um diploma na sua mão. E eu pensando, gente, eu tenho a 5ª série. Esse cara tem coragem de falar que veio um diploma na minha mão. Mas quando eu formei, que eu peguei o diploma, me veio o rosto dele, do profeta, veio na minha cara, na minha mente aqui na hora. Eu falei, rapaz, não é que o homem estava sendo usado por Deus mesmo? Irmãos, casei com essa moça 1 ano e meio de casado, vou cantar lá na Bahia, pastor Salmo.
congresso de jovens, cantar e pregar. Minha esposa tinha tinha feito o curso de relações internacionais, estava muito cansada, falou, vou com você. Aí liguei para o meu pastor, como eu faço sempre, pastor, me abençoa, estou indo para a Bahia amanhã, preciso da sua bênção. Falou, onde você vai? Falou, vou em Santa Maria da Vitória. Falou, rapaz, olha a coincidência, tem uma avó minha lá, que mora em Santa Maria da Vitória, tem anos e anos que eu não vejo minha, ela está velhinha, eu preciso ver ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou com você, cancela a sua passagem que eu vou com você. Eu ia de ônibus, vou te levar lá. Aí a esposa dele gritou do lado, eu também vou, a filha, eu também vou. Então vai todo mundo. Entrou no carro, ele, a esposa, a filha e a minha esposa. Uns dias antes eu tinha passado no ciclo de oração da minha igreja, de manhã. Antes de trabalhar, passei na igreja para orar, tinha uma irmã lá. Quando eu dobrei o joelho na primeira poltrona, ela veio, ajoelhou do meu lado, pôs a mão no meu e falou assim, meu filho, eu abri essa porta nesse estado para você. Então é para você ir. Eu estou te dando uma ordem, vai. Quando você entrar naquele estado, eu vou fazer um ribuliço na sua vida. Mas centenas de almas vão se prostrar aos meus pés. Deus falou comigo claramente, vá. Quando eu estou indo no meio do caminho, passo o Distrito Federal, quando entra na Bahia, atravessou a divisa de Goiás com a Bahia, eu parei no primeiro posto, falei, pastor Ivan, agora termina de chegar o senhor, eu estava dirigindo o carro dele, termina de chegar o senhor, eu estou cansado, eu preciso meditar na palavra, estou inseguro, preciso até chegar. Pegou o volante, irmão, não consegui ficar 2 minutos acordado, eu dormi, quando ele foi dirigir eu dormi, às 3 atrás dormindo, eu falei, vou dormir também, não dei conta de ler, fechei a Bíblia e fui dormir. Uns 15 minutos depois que eu dormi, eu calculo mais ou menos, eu acordei de um jeito que eu nunca mais quero acordar. Acordei no meio de um acidente, pastor Sal. Perdeu o volante do carro, capotou, descemos ribanceira abaixo. Eu só vi que era um acidente quando o carro parou, porque eu estava dormindo, foi muito rápido. Olhei para o lado do pastor Ivan machucado, sangue do nariz, desacordado, o teto do carro aqui na minha cabeça, a traseira do carro aqui, o carro foi capotando bico com traseira. E eu comecei a tocar no meu corpo para ver se estava tudo bem. Olhei em mim, não tinha machucado nenhum, consegui tirar o cinto, o carro com as portas travadas, o pastor desacordado, eu entrei em desespero, comecei a chutar o vidro do carro, até que eu consegui quebrar, consegui tirar o cinto, tirei o cinto do pastor, acordei ele, com o tempo ele foi acordando, ele não viu, falou, o que está acontecendo? Eu falei, estamos no meio de um acidente, vamos sair que esse carro pode explodir a qualquer momento, aquele medo do carro pegar fogo, alguma coisa acontecer. Lembrei que a minha esposa estava atrás, lembrei que a filha e a esposa dele estavam atrás. Pastor, eu enfiei a mão nas ferragens assim, falei, calma, está tudo bem, nós vamos tirar vocês daí. E desci do carro, dei a volta. Quando eu dei a volta, o vidro traseiro soltou por inteiro. Olhei no banco, não tinha ninguém. Elas estavam sem cinto de segurança. Irmãos, aí começou uma angústia tão grande, no meio do mato, no meio do nada. Uma estrada, eu não sei se o pastor Salmo já passou lá, aquelas retas que tem lá em Santa Maria. Nossa, 4 horas da tarde, sem movimento, não tinha ninguém para dar socorro. E eu sozinho, e comecei a clamar o meu Deus. Aí encontrei a esposa do pastor Ivan, uma menina de 11 anos, adolescente, muito sangue por perto dela. Corri, quando eu peguei ela nos braços, o Senhor já havia recolhido aquela criança, aquela adolescente, e o pai dela na minha frente assistindo aquela cena. Pastor Salmo, quando eu levantei ela aqui, que eu segurei ela aqui, ela bateu a cabeça numa pedra e literalmente rachou a cabeça ao meio, partiu em 2 partes. E o pai dela na minha frente assistindo, que era o meu pastor na época. De repente, quando eu seguro ela aqui, estado de choque, começou a derramar massa, tudo que tinha na cabeça foi caindo na minha roupa. Eu não conseguia pôr ela, não conseguia, eu não tive reação. Eu fiquei em pânico e comecei a gritar: Deus, por que o Senhor deixou? Aqui todo mundo estava indo fazer a tua obra, isso não é justo. O que o Senhor está fazendo aqui não é justo. Comecei a gritar no meio do mato. De repente aquele homem veio na minha direção, pôs a mão na minha boca e falou assim: cala a tua boca, rapaz, põe a minha filha no chão, porque o meu Deus é fiel. Não murmure, não questione o nosso Deus. Irmãos, ali eu vi que existem ainda adoradores que adoram independente da situação. Como é que aquele homem conseguiu adorar naquele momento? Eu pensei, perdi a minha esposa, saí no meio do mato gritando por ela. De repente encontramos a esposa dele, pastor Salmo, fratura exposta, e ele olhou para mim, me abraçou e chorou, falou assim: perdi a minha família, acabou o meu ministério, acabou tudo.
Quando ele falou isso, a mulher abre o olho no chão, osso para fora, cabeça toda machucada, e fala assim: cadê a minha filha? Irmãos, isso é sentimento de mãe. Você que é jovem, que está aqui, que é filho, ame a sua mãe, valorize a sua mãe, porque aquela mulher estava morrendo. Ela não pediu ajuda para ela, não quis nada, ela só falou assim: cadê a minha filha? Salva a minha filha, ajuda a minha filha, me deixa aqui, mas salva ela. Eu pensei em encontrar minha esposa toda quebrada também. Para minha surpresa, não encontrei ela, não tinha sangue, não tinha nada. Percebi uma certa dificuldade para respirar nela. Acho que meia hora depois, um carro viu, chamou uma ambulância mais próxima, de Correntina, e veio e deu socorro. Cheguei no hospital, os primeiros socorros. Falou: olha, tem que ir para Brasília, não temos recurso aqui para esse tipo de acidente. Vai eu, pastor Paulo, entrar numa ambulância por volta de 7 horas da noite. E voltando, acho que 500 quilômetros para Brasília, não sei bem a distância, mas era longe. Aí eu voltei, pastor Salmo, dentro da ambulância, falando: Deus, eu estava indo pregar num congresso de jovens. A minha esposa tem 23 anos de idade. Não leva ela não. Ela é filha de pastor, criada na igreja. Senhor, o senhor lembra que ela casou virgem para te honrar? Deus, eu namorei quase 5 anos com uma moça que eu só fui conhecer ela depois que eu casei. Ela é crente. Por que o senhor não me levou? Não faz isso não, Deus, não leva não. E vim chorando de lá aqui. Cheguei já tarde em Brasília. Aí que eu tive coragem de ligar para o pai dela, o irmão dela médico. Liguei, ele estava lá no Tocantins e falou: aconteceu um acidente, como que ela está? Aparentemente está bem. Eles chegaram já o dia amanhecendo em Brasília. Ele entrou lá, falou: olha, vi minha irmã, ela tem 23 anos de idade, pressão está normal, está tudo normal. Ó, em poucos dias você volta para casa com a sua esposa. Deus não vai fazer isso com você. Isso tem promessa de Deus. Ele não vai fazer isso com ela. 5 dias depois, ela em coma. 2 horas da manhã, me dá uma angústia tão grande. Eu falei: eu vou para o hospital agora. Ah, não adianta sair não, mas eu vou. Cheguei na porta, pastor Salmo, me levantei as minhas mãos, falei: Deus, eu vim aqui hoje buscar o meu milagre. Eu vou entrar aí agora, vou falar com a minha esposa, e o Senhor vai tirar ela dessa UTI agora. O Senhor vai entrar lá agora e vai ressuscitar ela se for preciso. Eu não sabia da situação dela, porque eles foram escondendo de mim. Estou lá na porta da UTI, andando de um lado para o outro no corredor, orando, falando: Deus, eu quero o meu milagre, Deus, eu quero o meu milagre. Senhor, entra com a tua providência. Sai o médico de plantão. Falou: o senhor é o esposo da Liliane, né? Eu falei: senhor mesmo. Agora o senhor vai contar a bênção para mim. Eu tenho certeza que ela acordou. E ela mandou me chamar: deixa eu entrar lá. Por favor, deixa eu entrar lá. Ele falou: meu amigo, você vai ter que ser forte agora. As coisas não estão bem assim. Ela pegou uma infecção, essa infecção generalizou. Quando chegou no coração, ela não suportou. E infelizmente, nós perdemos a sua esposa há 10 minutos atrás. Irmãos, o chão se abriu na minha frente. O céu travou e eu não conseguia falar com Deus. Como é que eu dou essa notícia para a família? E agora? Por que ela foi comigo? Ela poderia ter ficado em Goiânia. Um monte de porquê, Paulo. Eu me lembro que tempo depois eu estava de madrugada dentro da funerária. Já me cataram, me levar para uma funerária próxima lá, em Brasília. Eu entrei numa sala, um ambiente terrível, caixão em volta na parede por todo lado. E a gente quando perde alguém que a gente ama, a gente quer fazer do bom e do melhor. Eu quero melhor, eu quero mais caro, eu preciso dar uma coisa digna para ela. Eu me lembro depois de escolher o caixão lá, de estar lá. Eu fiquei em frente ao caixão e comecei a conversar com o caixão, dizendo assim: Deus, olha só o que está acontecendo. Eu olhei para o caixão e falei assim: ó, quando você descer a sepultura, você vai levar os meus sonhos, os meus projetos, a minha alegria, meu sorriso, o meu sonho de ter uma família. Você vai levar tudo. Talvez amanhã, quando você descer para a sepultura, com a minha esposa dentro de você, eu disse: você vai levar também algo muito precioso. Você vai levar o meu ministério junto com você, porque nunca mais eu pego no microfone numa igreja. Nunca mais. Quando eu disse isso, pastor Salmo,
eu senti uma mão segurar no meu ombro e eu já sabia que era Deus. E Deus começou a dizer no meu coração assim: os teus sonhos não vão terminar, nas promessas Deus não vai falhar, essa história não vai ter um fim sem que Deus te faça prosseguir. Se coloque de pé. Nem que eu tenha que mover o céu só para ajudar aquele que é fiel, eu sou capaz de tudo por você, não vou deixar a prova te vencer. Mesmo que todos digam que você perdeu, mas a última palavra vem de Deus. Eu não sei de que maneira você entrou aqui hoje, mas eu quero te dizer que a última palavra é de Deus. Pode todo mundo estar te olhando dizendo: você perdeu, não vai dar certo, não consegue, mas a última palavra na sua vida é de Deus. Eu pensei, Deus vai ressuscitar ela, alguma coisa vai acontecer, mas não aconteceu, pastor Sal. As coisas aconteceram do jeito natural. No dia seguinte eu desço para Catalão e acontece o velório, o sepultamento normal. 3 dias depois eu falo: vou para Goiânia. Meu pai: não vai não. Vou, estou indo, ninguém me segura aqui, estou indo embora para minha casa. E vim. Quando eu cheguei na minha casa, foi o primeiro baque. Irmãos, eu caí no chão da sala, eu chorava, eu rolava, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei: Deus, não é verdade isso. 6 meses depois, a situação que eu estava, antes de casar, eu voltei para ela. Não consegui continuar trabalhando, mal consegui formar. E uma família muito simples me adotou. Você precisa ficar na nossa casa. Vamos para a nossa casa, você não pode ficar sozinho. Eu falei: não, vou ficar. Acabou que eu aceitei e fui morar com eles. Tiraram a filha do quarto, botaram para dormir com os meninos e falou: você vai ficar nesse quarto aqui. E ali eu ficava quase que o dia todo naquele quarto. Acordava meio-dia, tampava a cabeça: eu preciso dormir o dia inteiro, eu preciso dormir. Eu não quero encarar a realidade da minha vida. Um dia eu acordei por volta de 4h30, 5 da manhã, sentei na cama e falei: Deus, eu não estou suportando a dor, mas pelo menos uma coisa faz, fala comigo. Deus entrou no quarto naquela madrugada e disse o seguinte: tudo isso é porque eu estou fazendo de você um ganhador de almas. Pega o violão, a caneta e papel, eu vou te dar uma canção e vou começar a mudar o rumo da sua história. Eu me lembro que eu saí cantando pela casa uma música que fez muito sucesso, que é mais ou menos assim, ó: eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho sangue de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. E de fato essa canção se tornou um hino. E ultimamente, agora para minha surpresa, até o Bispo Macedo gravou ela. Assinei um contrato há pouco tempo com a Line. Entre as 10 preferidas do Bispo está lá: eu quero almas. O Brasil cantou essa canção. Oh, aleluia. Meses depois o pastor me liga: irmãos, vai ter uma marcha para Jesus aqui, inauguração da Praça da Bíblia em Santa Maria. A cidade está sensibilizada com a sua história, o prefeito quer muito que você venha. Falei: pastor, não consigo voltar aí. Sei que eu criei coragem e aceitei depois de uns 3 dias o convite. Me lembro, no caminho parei justamente no local do acidente, desci do carro, estendi as mãos aos céus e falei: Deus, aqui o Senhor me deu a chance de viver de novo. Um acidente onde o Senhor recolheu 2 flores para o seu jardim. O Senhor me deu a oportunidade de viver. Senhor, muito obrigado pela segunda chance. Deus é um Deus de chances. Ele está aqui hoje para te dar mais uma oportunidade. Cheguei na cidade, contei minha história e Deus falando: faz o apelo. E eu falei: eu não tenho coragem. Em praça pública eu não tenho coragem, o povo não vai vir na frente. Resumindo, comecei a cantar Eu Quero Almas e
convidar o povo a aceitar Jesus, de olho fechado, para não ver o que estava acontecendo. Ali uns 5, 10 minutos, veio um obreiro batendo na minha mão, irmão, abre o olho, vê o que Deus está fazendo. Pastores começaram a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 150, quando passou de 200 eles pararam. E Deus falou assim, eu disse que quando você entrasse nesse estado, eu ia fazer um rebuliço na sua vida. Oh, aleluia. E que centenas de vidas iam se curvar aos meus pés através da tua vida. Eu não sei se todo mundo está aqui é crente, mas eu já passei, já estourei meu tempo. Mas eu não posso sair daqui, pastor Salmo, sem perguntar se tem alguém para Jesus, porque o Deus da segunda chance está aqui. O Deus que quer mudar a sua história, Ele está aqui. Irmãos, e Deus mudou a minha história. Estava em Uruaçu, quase 3 anos depois, contei essa história. Pastora Cássia, quem estava sentada lá no altar? Pastora Neuza. Eu não conhecia a pastora Neuza nem o pastor Luiz. Quando eu terminei de contar, a Neuza chegou na Elza e falou assim, pastora Neuza, a bispa Neuza disse, Elza, esse rapaz é o meu genro. O engraçado é que nesse dia eu dobrei o joelho 2h30 no hotel e chorei até 6 horas da tarde. O único pedido que eu fiz para Deus, Deus, me dá uma família. Deus, me dá uma esposa, me dá filhos, restitui a minha família. Eu quero uma família de novo. À noite a bispa Neuza me veio e falou, Elza, esse rapaz é o meu genro. Chegou em Goiânia e falou assim, ó, para todo mundo estar tentando arrumar namoro para Priscila, para tudo, já achei o namorado dela, já achei o marido dela. E começamos a orar. Um dia eu encontrei a Priscila pessoalmente e Deus falou comigo, é essa aí. Eu nunca tinha namorado ninguém, 3 anos viúvo. Falei, Deus, é muita areia para o meu caminhão, mas se o Senhor está falando, tá bom. Hoje essa mulher linda, loira, de olhos azuis, belíssima, me deu 2 filhos lindos, que é o Azaf e a Sofia. Deus mudou minha história, pastor Salmo. Da onde Deus me tirou e subi aqui hoje, como um evangelista, como deputado estadual, como um pai de família, como um homem de bem. Vocês não têm noção do que significa isso aqui para mim. Mas no meu deserto, eu segurei na mão de Deus. Falei, Deus, eu não te largo. Eu quero ser fiel nas minhas adversidades. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.